Você já pesquisou ou leu sobre a intentona comunista? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A intentona comunista foi uma tentativa de golpe de Estado durante o governo constitucional da era Vargas. Ocorreu entre 23 e 27 de novembro de 1935. Os militares e civis que participaram eram comunistas, membros da Aliança Nacional Libertadora, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, também presidente do Partido Comunista do Brasil. A intentona comunista foi derrotada pelas tropas legalistas e, como consequência, houve o acirramento da perseguição a diversos membros de esquerda, onde muitos deles não haviam participado da intentona, e com isso a centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. A Aliança Nacional Libertadora planejava a intentona há tempos. Em julho de 1935, a ANL foi considerada uma organização ilegal por Vargas, o que acirrou os ânimos entre seus membros. Em diversos quartéis do Brasil, soldados estavam prontos para o levante, assim como membros de diversos sindicatos e outros da sociedade civil. Estes esperavam ordens da direção da ANL, a Aliança Nacional Libertadora. O movimento se iniciou em 23 de novembro de 1935, em Natal, de forma desorganizada. A revolta não era prevista para se iniciar nesse dia, mas a chegada de um comunicado do comandante do Exército de Natal, expulsando um grupo de soldados, fez com que os membros do 21º Batalhão de Caçadores iniciassem o movimento sem nem mesmo avisar a direção nacional do PCB ou da ANL. Os militares do 21º Batalhão de Caçadores da capital potiguar, com apoio de grupos civis, atacaram o prédio onde o governador Rafael Fernandes Gurjão estava e o conquistaram. Também conquistaram os demais quartéis da cidade, o batalhão de polícia, a estação ferroviária, a estação elétrica, a central telefônica e a telegráfica. O governador deixou o estado e os revoltosos assumiram o poder. Eles fizeram da residência do governador a sede do governo e elegeram um Comitê Popular Revolucionário para governar Natal. Ao receber a notícia da eclosão da revolta em Natal, a direção da ANL ordenou que todos os grupos aderissem imediatamente à revolta. O governo rebelde cassou o governador e o mandato dos membros do Legislativo Estadual. Também tornou gratuitas as passagens de bonde e distribuiu parte do dinheiro confiscado do Banco do Brasil para a população, medidas que buscavam ganhar apoio popular. Algumas cidades do interior do Rio Grande do Norte também foram tomadas por membros da ANL. Os revoltosos chegaram a controlar a capital por quase 4 dias e esperavam que outros quartéis do Nordeste também aderissem à revolta, o que não aconteceu. Pelo contrário, tropas legalistas de Pernambuco, que contiveram tempestivamente a revolta no seu estado, e da Paraíba, se organizaram rapidamente para combater os revoltosos. A notícia da chegada de tropas de Vargas e a falta de apoio fizeram com que os revoltosos deixassem Natal, sendo perseguidos e presos por tropas varguistas. Uma curiosidade: em Pernambuco, as tropas foram contidas no Largo da Paz por soldados legalistas do Exército e da Polícia. A batalha durou cerca de um dia e terminou quando tropas legalistas de Alagoas e da Paraíba chegaram ao campo de batalha e os revoltosos se renderam. Aproximadamente 100 combatentes morreram na batalha e houve grande repressão após o levante contra membros da ANL em Pernambuco. No Rio de Janeiro, a intentona comunista foi deflagrada no dia 27 de novembro por tropas dos militares do 3º Regimento da Praia Vermelha e da Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos, esta comandada pelo capitão Agildo Barata.
As tropas revoltosas enfrentaram as tropas legalistas comandadas pelo general Eurico Gaspar Dutra, que 10 anos depois foi eleito presidente do Brasil, sucedendo Getúlio Vargas. Dutra sabia dos planos dos militares revoltosos, inclusive a hora do início do movimento. Assim, ele cercou o 3º Regimento da Praia Vermelha e a Escola de Aviação antes de os revoltosos iniciarem a ação. Em poucas horas, os revoltosos se renderam nos 2 locais. Mais curiosidades: eram 2 os principais objetivos da intentona comunista. O primeiro deles era o de derrubar o governo Vargas e o segundo de implementar o comunismo no Brasil. A intentona comunista de 1935 teve consequências significativas para a política brasileira. O governo de Vargas usou a tentativa de revolta comunista como justificativa para consolidar o seu poder, reprimindo ainda mais as liberdades políticas e fortalecendo o controle estatal sobre diversos setores da sociedade. O PCB foi colocado na ilegalidade e muitos de seus membros foram presos, exilados ou mortos. A repressão aos movimentos de esquerda também influenciou o contexto político brasileiro nas décadas seguintes. Lembrando que em 1930, quando Getúlio Vargas foi colocado no poder, ele assumiu provisoriamente com a promessa de realizar eleições em breve para a formação de uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 1934 foi aprovada em 16 de julho. Eis algumas imagens de monumentos em comemoração ao fim da intentona pelo Brasil. Só que com a eclosão da intentona, a repressão varguista foi grande. Um dos presos em decorrência da tentativa de golpe foi o escritor Graciliano Ramos, que passou quase um ano na prisão, boa parte do tempo no navio prisão de Vargas, o navio Manaus. Graciliano escreveu Memórias do Cárcere, um dos clássicos da literatura brasileira, contando sua experiência. Na obra, ele descreve os horrores que sofreu e observou no período de prisão. Importante salientar que a intentona comunista pretendia que a maior parte das forças militares das capitais do Brasil aderissem ao movimento, mas o movimento só ocorreu em 3 capitais. Ela também esperava amplo apoio popular, uma vez que boa parte da população estava descontente com o governo Vargas, mas também não teve o apoio esperado, como foi com a coluna Prestes. A primeira consequência foi o fortalecimento da repressão contra as pessoas que eram consideradas de esquerda, com prisões arbitrárias, espancamentos e até mesmo assassinatos. Outra consequência foi o fortalecimento de Getúlio Vargas, que declarou estado de sítio e em 1936 teve todas as suas propostas que previam a perda de direitos individuais aprovadas pelo Congresso. O autoritarismo de Vargas cresceu até o ponto de ruptura em 1937, quando ele decretou o Estado Novo. O Congresso foi fechado, o STF também, a Constituição de 1934 foi anulada e se iniciou um período de violência política, censura e autoritarismo, que só se encerrou em 1945. Mas você sabe o que é intentona? Intentona, que em português significa plano insensato ou intento de loucos, foi um termo pejorativo encontrado pela cúpula militar para desqualificar o movimento armado que Luiz Carlos Prestes encabeçou. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.